Pare um momento antes de continuar seu dia. Antes de responder aquela mensagem, antes de voltar para as preocupações de sempre, eu quero que você pense algo muito simples, mas muito profundo. Você já percebeu como o mundo anda rápido demais? Todo mundo correndo, todo mundo tentando resolver tudo, todo mundo querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo. E no meio dessa correria acontece algo perigoso. As pessoas começam a viver no automático. Acordam, trabalham, resolvem problemas, dormem e repetem isso todos os dias. Mas quase ninguém para olhar para dentro. Quase ninguém pergunta como eu realmente estou. A verdade é que muitas pessoas estão cansadas. Não apenas cansadas fisicamente, mas cansadas por dentro. Cansadas de pensar demais, cansadas de se preocupar com tudo, cansadas de carregar responsabilidades o tempo todo. E sabe qual é o problema? A mente humana não foi feita para viver sob pressão constante. Quando uma pessoa passa muito tempo preocupada, ela começa a perder algo muito importante: a leveza, a alegria simples, a capacidade de apreciar pequenos momentos. E é aí que surgem coisas perigosas: ansiedade, cansaço mental, pensamentos que não param. Mas existe algo curioso sobre a mente humana. A maioria das pessoas acredita que precisa controlar tudo, controlar as situações, controlar o que os outros pensam. Mas a verdade é outra. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o que não pode ser controlado. Pense nisso por um instante. Quantas coisas tiraram sua paz nos últimos dias? Agora faça outra pergunta. Quantas dessas coisas realmente dependiam de você? A maioria não dependia. E mesmo assim a mente continua tentando resolver tudo, como se fosse possível prever cada detalhe da vida. Mas não é. A vida sempre terá surpresas, sempre terá momentos inesperados, sempre terá dias bons e dias difíceis. E talvez a verdadeira inteligência emocional esteja em aprender algo muito simples. Nem tudo precisa ser resolvido hoje. Nem tudo precisa ter resposta agora. Às vezes a melhor coisa que uma pessoa pode fazer é respirar, pausar e lembrar que a vida não é uma corrida sem fim. Existe algo muito interessante que poucos percebem. As coisas mais fortes emocionalmente não são aquelas que nunca enfrentam problemas. São aquelas que aprenderam a não deixar os problemas dominarem a mente. Elas sabem que pensamentos negativos aparecem, mas não deixam esses pensamentos controlarem a vida. Porque entenderam algo importante: pensamentos são apenas pensamentos. Eles não são a realidade. E quando uma pessoa aprende isso, algo muda dentro dela. Ela começa a viver com mais consciência, começa a escolher melhor onde colocar sua energia. Começa a perceber que muitos conflitos simplesmente não valem a pena. E pouco a pouco, a vida começa a ficar mais leve. Agora pense em algo comigo. Quantas vezes você se preocupou muito com algo e depois percebeu que aquilo nem era tão grave? Isso acontece com todo mundo, porque a mente tem uma tendência curiosa. Ela amplifica problemas. Ela imagina cenários, ela cria medos que muitas vezes nunca acontecem. Mas existe uma habilidade que pode transformar completamente a forma como uma pessoa vive. A capacidade de silenciar a mente por alguns momentos. Não fugir dos problemas, mas não permitir que eles ocupem todo o espaço da sua mente. Quando alguém aprende a fazer isso, algo muda profundamente. A pessoa passa a enxergar a vida com mais clareza. Passa a reagir menos impulsivamente, passa a viver com mais equilíbrio. E talvez hoje você precise ouvir algo muito simples. Você não precisa carregar tudo sozinho.
Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. A vida é feita de etapas, de processos, de aprendizados, e às vezes o que parece um grande problema hoje, amanhã será apenas uma lembrança. Por isso existe uma pergunta muito poderosa que poucas pessoas fazem. Uma pergunta que pode mudar a forma como você enfrenta dificuldades. A pergunta é: isso realmente merece toda a minha energia? Porque muitas vezes a gente sofre por coisas pequenas, discussões que não levam a lugar nenhum, preocupações que não mudam nada, expectativas irreais. Mas quando uma pessoa aprende a escolher melhor suas batalhas, a vida muda. A mente fica mais tranquila, o coração fica mais leve e ela começa a perceber algo muito interessante. A felicidade não está em uma vida perfeita. Ela está em uma mente equilibrada, em saber parar quando precisa, em saber respirar quando tudo parece pesado. E em lembrar que a vida é muito maior do que os problemas de hoje. Então, se essa reflexão faz sentido para você, eu quero te convidar a fazer algo simples. Escreva aqui nos comentários apenas 2 palavras: vale refletir. Porque às vezes tudo o que uma pessoa precisa não é de mais respostas, mas de um momento para pensar com calma. E se este vídeo tocou seu coração, eu peço que você se inscreva em nosso canal, curte e compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida.